With you, I can be... Olá, pessoal. Voltamos para vocês. Sei que vocês já estavam com saudades de nós aqui. Estou aqui com essa mulher linda. Fala, amor. Cumprimenta a todos aí, que eles estavam com saudade de ti. Olá, pessoal. Boa tarde. Aqui para mim é boa tarde, viu? Estamos aqui novamente. Vamos se apegar nessa... Trazendo novidades da vida da Toinha para vocês. Só sucesso. Bom, dando contexto, vamos lá. Hoje eu quero saber mais, eu quero saber tudo de você. Estou aproveitando aqui para saber... Vem cá, você é investigador, por acaso? Mais ou menos isso, né? Estou matando minha vontade, minhas curiosidades. Eu preciso saber depois o que você quer fazer com tanta informação, porque até agora você não me disse. Isso é o show, é o show da Toinha. O pessoal fica vidrado, o pessoal entender, né? Eu tenho conversado com várias pessoas aí e é legal que assim eu conversei com um público que vai, né? Desde um público jovem até um público já da nossa idade, pessoal com uma idadezinha mais interessante. E todos eles me falam o mesmo, né? Lógico que de pontos de vista diferentes, mas falam, pô, que legal, pô, que diferente, até porque a maioria das pessoas tem vergonha, não vem, não mostra, porque histórias fantásticas todo mundo tem, né? De superação, isso. Outros assim, não percebem a história que tem, né? Não percebem, até não valorizam a história que tem. E, de repente, isso que você está fazendo, isso que a gente está fazendo aqui, essa conversa, eu rogo para que sirva de inspiração para muitas mais pessoas. O povo está meio tímido ainda, né? Então, até lembrar aqui o pessoal, obrigado para quem está participando, quem está comentando, mas vamos comentar mais, vamos participar, falam o que vocês estão achando, dá um feedback para a gente, contem a história de vocês, partilhem esse vídeo, esse canal, ele é um canal feito para vocês, né? Com todo carinho. Interagir, né? Se vocês não partilharem, não apoiarem, realmente a gente não vai conseguir alcançar, que o YouTube não dá essa força para a gente, alcançar o público aí, que realmente quanto mais pessoas a gente alcançar, eu acredito que vamos estar aí apoiando e ajudando mais pessoas. Mas vamos lá, vamos para o que interessa. Mo, me conta o seguinte, Mo. Como a gente vem mostrando, né? Você já contou aí no último vídeo um pouquinho porque você entrou na corretagem, né? Já sabemos aí essa parte. Eu queria saber o seguinte, Mo, que eu me perdi um pouco nessa cronologia. Quando vocês falou para mim, você contou no último que você contou que você se formou em Direito, foi isso, não foi? Sim. Tá, então. E me conta o seguinte: quando você se for, como que foi essa trajetória? Você já vem de uma família rica, né? Você se formou, você estudou só nos melhores colégios aí, colégios topo de gama, aqueles colégios particulares, né? Onde até o professor, ele não fala, ele é nativo, né? Quando vai ensinar inglês, tem que ser um professor nativo, não pode ser um cara que aprendeu. Verdade. Então, foi fácil para você entrar na universidade? Como que foi essa história? Conta para a gente aí um pouco disso daí. Para você ter uma ideia, eu nunca estudei numa escola particular. Em toda a minha vida, a não ser na faculdade de Direito que eu fiz, eu paguei para estudar. Mas, até então, eu sempre estudei em escola estadual. Porque eu não sei se você sabe, há uns 40 anos atrás, para trás, as melhores escolas eram as estaduais, pelo menos por onde eu passei. E até a gente esnobava dos riquinhos lá, que estudavam em escola paga, a gente falava, lá também é tranquilo, né? Pagou, passou. Não pode. Então, eu estudei em colégios estaduais praticamente sempre. Então, quando eu vim do interior, eu já tinha feito, na época, eu tinha feito ginásio lá, não sei nem como é que chama hoje isso, mas foi ginásio,
E o meu sonho era fazer uma faculdade. Inclusive, eu pensava em fazer faculdade de medicina. Até parece. Tinha condição de comprar um livro, imagina pagar uma faculdade de medicina. Aí, quando eu cheguei aqui em Goiânia, aos 20 anos, por sinal, no mês que eu cheguei, uma questão de uma semana depois, para eu entrar no colégio estadual para fazer, acho que é colegial hoje, antigamente era o científico, né? Uhum. Que era um curso que te preparava para a faculdade, 3 anos, mas não existia nem cursinho na época para você se preparar para um vestibular. Existia 1 ou 2 cursinhos carérrimos que estavam fora de cogitação. Então, quando você fazia esse colegial, dali você já ia direto para o vestibular. E eu escolhi o curso, você poderia escolher, eram 2 cursos somente que tinha esse colégio. Por sinal, 2 colégios estaduais de Goiânia, referência, era muito conceituado, as maiores autoridades de Goiânia, culturalmente falando, passaram por esses colégios. Então, aí, da semana que eu cheguei, e já ia ter uma prova, que era o tipo de uma seleção, para você poder se matricular nesse colégio. Não era só chegar a fazer a matrícula, não. Aí eu falei, puxa, até por questão de tempo, porque eu vim meio que sondar se eu ia ter condição de ficar em Goiânia, não, que eu morava a 800 quilômetros daqui de Goiânia. Mas antes de sondar, antes de mandar avisar para o meu pai, para minha mãe que eu ia ficar, eu já tive que... Já peguei o bonde andando, tinha que fazer seleção, e se passasse, já fazia a matrícula logo em seguida. Você foi E assim sozinha? foi o que eu fiz. Você foi sozinha, então, para Vim Goiânia? sozinha, E você tinha de quantos Gurupi anos? para Você tinha Goiânia. quantos anos nessa época? 19 para 20, já ia fazer 20 anos. Então, basicamente, você foi fazer o científico, né? O colegial, que seria agora o primeiro, segundo, terceiro colegial. Você foi fazer, iniciou com praticamente quase 20 anos e você foi para ir sozinha para fazer Vim para isso. cá Só para a gente... sozinha. Tá, ok. Minha mãe falava, meu pai, filha, mas você não tem condição, como é que a gente vai conseguir manter você lá, não sei o quê. Falei, não, pai, eu não vou ainda estudar, eu vou lá conhecer, eu vou ver o que é Goiânia, escola, e eu volto. Converso com vocês, se não der conta de me sustentar lá, eu fico, eu não vou, eu fico aqui. E assim aconteceu. Na minha vida tem... Eu creio muito nisso. O homem lá em cima, ele tem, você não faz nada de mal para mim, viu? O homem lá em cima é assim comigo. Eu não sei. Entendeu? Eu não sei. Por que você acha que eu estou aqui dando uma... Eu sei disso, né, filho? Eu tô aqui Aí, só já garantindo... Eu já estou garantindo, sou amigo também, pô. Só para não contar assim, porque é outro capítulo do que eu passei até conseguir um lugar para morar, para continuar estudando nessa escola, dá outro capítulo. Mas aí eu sei que eu escolhi fazer o científico, que eu queria medicina, então quem não quisesse exatas, ia fazer um outro curso que era na mesma escola, que chamava-se, na época, clássico. Aí era para quem queria fazer letras, direito, filosofia, alguma coisa do gênero, entendeu? Uhum. Mas como naquele momento eu pensava em medicina, eu fui fazer científico. E beleza, fiz o científico. Nesse meio tempo já também passei no concurso do banco. Terminei o científico, já trabalhando e estudando, trabalhando durante o dia e estudando à noite. Aí, no decorrer de muitos anos depois, aconteceram várias outras coisas. Aí, quando eu vi que eu não tinha condição de fazer medicina, financeiramente falando, eu parei, fiquei só trabalhando. Então, cada dia eu pegava uma função para ganhar um pouco mais, e com 1 ano e pouquinho que eu já estava aqui, eu trouxe a minha mãe para cá, para Goiânia.
Quando eu entrei no banco, havia uma cooperativa que ajudava os funcionários a adquirir casa própria. E aí, assim que eu cheguei, o rapaz já chegou e falou, Toninho, isso aqui você tem que fazer, colocar o seu nome aqui, porque as casas já foram todas sorteadas, entregue, mas assim que desocupar uma, você já fica na lista. E foi logo assim, 1 ano e meio depois, apareceu uma casa para mim. E a primeira coisa que eu fiz foi avisar para minha mãe, vende o barraco aí, vem para cá, que é aqui. Só que quando a minha mãe veio, ela veio com um pacote muito grande. Era muita gente. E só eu trabalhava. Aí que eu vi que não ia mesmo ter condição de estudar mais, não, era só trabalhar mesmo, para sustentar aquele pessoal todo. Aí, Encheu o ônibus, lotou o ônibus, pegou lá o lotaram o ônibus lá e vieram, entendeu? E aí a Toninha, estudando, minha mãe trouxe 2 irmãos meus, um, por sinal, era deficiente mental, e mais 2 netos que as filhas dela deixaram com ela, e mais uma garota que a mãe também abandonou, tipo assim, na porta de casa, e minha mãe pegou para cuidar. E aí ela chegou com esse pacotinho todo. E a casinha de 2 dormitórios, bonitinha, mas olha, aquilo era tão bom. Palacete. E ali eu fiquei. Trabalhei muitos anos só para sustentar esse povo, sabe? Tirava férias quando minha mãe teve muito problema de saúde. Então, eu falava, mãe, aguenta aí que eu vou tirar férias para a senhora operar. Pá. E aí era assim, foi assim minha vida. Nunca tirei, durante todo o meu tempo de solteira, trabalhando, eu nunca tirei férias para descansar, para ir passear. Era para cuidar de um menino que precisava fazer uma cirurgia, era para cuidar da minha mãe que precisava fazer uma cirurgia, era outro problema que tinha que resolver, foi o meu pai que morreu não sei onde, que eu precisava ir lá ver, entendeu? E foi assim, a minha vida toda de trabalho, eu não sei o que foi férias. E aí, então, e depois disso daí, você veio, ficou nessa parte, depois você começou a trabalhar, e a universidade você foi entrar quando? Então, aí a universidade ficou para trás, né? Aí, depois de 13 anos, nesse meio tempo eu já havia me casado, já tinha tido meus 3 filhos, e os meninos já estavam um pouco grandinhos, aí eu pensei assim, gente, mas eu já cheguei até aqui, e eu já estava morando em São Paulo, inclusive. Meus filhos já estavam crescidinhos. Falei, nossa, mas a Toninha sem um diploma de faculdade, não é possível. Não acredito, eu não me aceitava, sabe? Eu achava assim que aquilo para mim, eu me sentia assim, depreciada, porque andei tanto, e não cheguei não cheguei a lugar nenhum, né? Aí já estava com meus filhos maiorzinhos, casada lá em São Paulo. Um belo dia eu simplesmente falei assim, vou fazer vestibular, vou voltar a estudar. Aí o marido ficou assim, meio assustado, porque eu nem falava mais nisso. Aí ele, Eu falei, vou me inscrever faculdade tal, você não passar numa, passa na outra. 13 anos fora de escola. Nisso você devia ter, nas minhas contas aqui, humildemente falando, devia ter uns 36, 37 anos. 34, 35 anos. Okay. Aí eu falei para ele, não, eu na época, graças a Deus, a gente estava muito bem financeiramente, já podia contar com uma moça para me ajudar. Então, eu falei, não, eu posso fazer faculdade de manhã, e ele trabalhava o dia todo, e à tarde eu estou em casa, à noite eu estou em casa com as crianças. Aí ele não se opôs, não.
Aí eu me matriculei, não foi numa só, não, mas fiz o vestibular em 3 faculdades, 2 para Direito e 1 para Letras. Aí fiz o vestibular. Aí passei nas três faculdades. E por que direito? E FMU, São Paulo, em Guarulhos, que é Grande São Paulo, e na Carlos Pasquale, que é uma outra faculdade lá de letras. Eu digo, mas por que você escolheu direito para fazer? Então, que me desculpe os colegas, mas eu fiz, sabe, porque eu falei, olha, eu quero um diploma. Na época eu não tinha ambição nenhuma com direito, meu sonho realmente ficou para trás, frustrado, que era medicina, mas na família do meu ex-marido tinha, quase todo mundo já era advogado, e só tinha um cunhado meu que ainda estava cursando, e eu vivia no ambiente de advogados. A empresa que nós tínhamos demandava muito essa questão de direito, de jurídico, essas coisas todas. Então, eu falei, eu vou fazer direito, porque, na pior das hipóteses, eu posso até trabalhar na empresa mesmo, que a gente já tinha, e fui fazer direito. E me dei muito bem, passei nas 2 de direito, escolhi a FMU. De letras eu ainda fiz 1 ano, depois eu vi que, eu não sei porque, eu achava que letras ia me agregar bastante conhecimento, me ajudar na área do direito, mas depois eu vi que não era muito correlacionadas. Ainda deixei letras e fiz só direito. Aí fiquei feliz do mesmo jeito, me senti realizada. Só que eu nunca quis advogar. Eu era muito assim, eu sou muito assim. Se eu não puder fazer o melhor, eu não tento fazer de qualquer jeito, para depois eu ir melhorando até chegar lá, entendeu? Então, é um grande defeito meu. Então, eu ficava muito decepcionada com alguma coisa que eu via, alguns colegas, né, passavam, às vezes, até vexames numa audiência, porque não estava preparado. Eu falei, eu não vou ser um advogado desse tipo, eu não quero para mim isso aí. Nem morta que eu vou fazer um negócio desse. Por isso chamar a atenção do advogado, falar para o cara assim, olha, o senhor está muito mal representado. Pelo amor de Deus. Moço, você é uma figura rara também. E a minha luta era muito grande, com 3 filhos pequenos, porque em 3 anos eu tive 3 filhos. Só não fui igual a você, porque os seus vieram gêmeos, pelo menos Deus te deu assim. Já veio 2 no meu só. Não, meu não, meu foi 3 anos, 3 filhos. Então, já era muito difícil para mim. Aí eu fiz direito, fiquei ali, meio acomodada. Aí, de repente, brotou em mim a vontade de fazer magistratura. Aí foi outra caminhada, né? Nossa Senhora. Quer dizer, não tem... Isso aí tem gente que conhece como faniquito, né? Faniquito. A pessoa não consegue ficar... Mas é isso que é interessante, irmão. E eu pedi para você falar sobre isso, porque aí vou comentar aqui um pouco sobre a maneira que eu enxergo, né? Isso daí. Dentro você sabe, meu trabalho, eu trabalho, né, desenvolvendo pessoas, trabalho, né, nessa parte de coaching, etc. E tem muita gente que me contrata, tenho vários clientes que me chamam e muitos deles, aliás, o medo, que é o grande vilão, né? O medo é o vilão da humanidade. Eu costumo dizer que a ciência, a tecnologia, todas essas coisas evoluíram. Então, o que você sabe hoje em relação à ciência, daqui 2 anos já mudou tudo, né? Um dia o ovo faz mal, outro dia o ovo é muito bom, outro dia o ovo é mal de novo, outro dia o ovo vai ser bom de novo. E eu falei, eu parei de ler essas revistas de ovo só porque eu gosto de ovo. Então, é assim que a coisa vai andando, mas se tem uma coisa que não muda, é o ser humano, né? O cerne, a base do ser humano não muda. Se você lê sobre
Platão, Aristóteles, né, Sócrates, Epicteto, aquela galera toda que viveu lá um monte de tempo antes de Cristo. Eu conheci todos. Eu sei, você e a rainha a rainha da Inglaterra, ó. Vocês duas, né? Vocês criaram. Esqueceram. O homem lá em cima que esquece de chamar a senha. Vai ter uma história ainda que nós vamos contar aqui daquele bichinho de estimação que você teve, sabe aquele que você achou que tem gente que chama de dinossauro, mas aí veio um meteoro, morreu e... Eu tive um desses. Eu sei que você teve. Então o que acontece assim, que eu escuto pessoas que têm aquele pensamento limitante, aquelas âncoras, aquele paradigma, e entra numa polarização externa, enfim, forma aquele pensamento de grupo que ele defende com unhas e dentes, e ele não percebe que ele é responsável por tudo que acontece na vida dele, inclusive pelo que ele sente, né? Não adianta, vai sempre ser assim. E ele fica procurando, né, subterfúgios ali, ele fica procurando desculpas. Isso aí, desculpas para não fazer. E aí, muitas vezes, ele está ali, eu vejo pessoas com 30 e tal anos, outro, mas agora eu tive filho, eu estou com um filho, e eu não, agora meus planos foram tudo por água abaixo, né? Agora eu estou com 30 e tal anos, já não dá mais tempo de fazer as coisas, e etc, etc. E aqui você quebra todo esse paradigma, porque eu venho de família pobre, não tive condição de estudar. Você tinha internet naquela época? Claro que não. Então, meu amor... Aliás, nem luz elétrica. Hoje... Nem luz... Eu fiz, até sair da minha cidade de Gurupi, que eu tinha feito ginásio, era luz de lamparina. Não sei nem se vocês sabem o que é isso. Não existia nem luz elétrica na minha casa. Eu sei, eu fui no museu uma vez e eu vi lá, tinha... Isso é aquela lá. Aquela lá. Um negocinho no dispositivo que eu lembro disso aí. Exatamente. Então, o que acontece, o que eu falo hoje, assim, a informação está aí para quem quiser pegar. Aliás, tem tanta informação que o pessoal não sabe nem lidar com ela. Né? Eu acho que esse virou problema, é informação demais, é sempre assim. Então, o que eu falo, o que eu acho legal é que é para as pessoas verem assim, né? Você, casada, 3 filhos, e não tem o que procurar de desculpa. Você chegou um dia e falou, não, vou fazer faculdade, eu quero ter, fez, se formou, tem mais história para frente, não vamos contar. E outra, veio, né, seu percurso, veio do interior, veio para lá, trouxe a mãe, teve a família que veio junto, o cachorro, o periquito, o papagaio, a tartaruga, uma menina que encostou lá, perdeu o ônibus, encostou na frente da casa da sua mãe e pegaram ela para criar. Então, tudo isso aí apareceu e você ali. Então, quer dizer, e hoje contando parece engraçado, mas quem viveu naquela época, quem estava lá, você no caso aqui, sabe muito bem quantas vezes que você não sentiu aquele medo, aquele pavor, assim, de falar assim, e aí? É aquele ditado que a gente conhece, o pessoal só vê as pingas que eu tomo, né? Agora, os tombos que eu levo, ninguém dá notícia deles. É isso aí. Houve uma época que eu sustentava 11 pessoas, todos menores, e ninguém trabalhava, a única fonte de renda saía de mim. Então, isso é legal, porque eu acho que isso aí, né, para quem está assistindo agora esse vídeo, isso aqui eu acho que é um beliscão, né, para a gente olhar e falar assim, cara, é o que eu costumo dizer assim, isso aqui é um meio de transporte, né, esse corpo aqui, é um meio de transporte. E a única coisa que a gente tem certeza é que um dia esse carro aqui vai pifar, e quando pifar, não dá para mandar no mecânico e arrumar. Quando pifar, acabou. Então, a gente tem que usar ele da melhor maneira. Não adianta deixar ele guardado na garagem. A verdade é essa, tem que usar o máximo possível que for. E você mostra para todo mundo nessa linha. E tem mais história, gente. Vocês vão ficar de careta dessa mulher. Eu estou em casa, ela me mandou uma mensagem que ela está fazendo coisa que eu falo, por que você está fazendo isso? Então, assim... Mas tudo bem, então vem nessa linha, por isso que esse projeto, a Felicidade Não Tem Idade, é justamente para falar, para o pessoal entender assim,
tudo isso aconteceu por quê? Porque você se provocou, né? Na questão assim, você fez o quê? Você olhou, falou assim, é por ali que eu quero ir, é aquela pessoa que eu quero me tornar, e você provocou isso, né? Tem uma história que a gente que conta lá atrás, que eu falei dos caras, Sócrates, Platão, aqueles caras que continuam sendo real, né? Que era a referência que eu queria fazer. O que os caras falavam naquela época, continuamos discutindo hoje. Tinha um cara lá que chamava Epicteto, a mãe dele deu esse nome para ele, não vamos criticar aqui, então ele chamava Epicteto, e esse cara, ele falava que tinha duas situações na vida do ser humano. Né? Uma era uma situação daquela que era uma situação provocada, né? Que as pessoas provocavam e ele ia avançando de acordo, ele sabia onde ele queria chegar, tinha uma meta, um objetivo, e ele ia provocando para que as coisas iam acontecendo. E ele dizia que algumas vezes tinha um alinhamento entre o que você provocou e o mundo, a realidade, que o mundo está girando, e hoje a gente vai chamar, então, essas pessoas de proativas e aquele alinhamento do sucesso, né? Que é aquela coisa de você provocar, você fala assim, eu quero encontrar um cliente para comprar uma casa, por exemplo, um corretor de imóveis, que o nosso público tem bastante, para comprar uma casa, e ele sai de casa e ele encontra uma pessoa que ele conversa, essa pessoa por acaso quer vender ou quer comprar uma casa, e pronto. Então foi esse alinhamento que tem sucesso. E tem o segundo tipo, que é aquelas pessoas que elas simplesmente se surpreendem por tudo, né? Que é a grande maioria da população, né? Que é aquela pessoa que está frio, está frio. Ai, meu Deus, está frio hoje. Está calor, nossa, está calor demais. Olha, mas então é aquele que sai de casa, né? Ele sai de casa, ele também quer vender, mas ele sai de casa para algum lugar. Aí ele está na padaria tomando um café, de repente está conversando com alguém fala com ele naquela grande surpresa, ele fala: Nossa, você não acredita, esse cara queria comprar um apartamento, me conheceu na padaria e me abordou. Então, ele não provocou. Aconteceu, né? Que a gente vai chamar esses caras daquelas pessoas reativas que estão sempre ali, né? Ele sai de casa para fazer uma coisa e no final do dia ele volta e não fez aquilo que queria fazer, porque no meio do percurso foi mudando tudo. E essas pessoas reativas, elas acabam se tornando vítimas delas mesmas, né? Elas vão ficando no vitimismo, naquela coisa que... Por quê? Porque como tudo é uma surpresa, nada ela tem controle, nada ela programa, ela acaba procurando o quê, então? Maneiras de justificar aquele sentimento que elas têm ali naquele momento. Né? Então, ela vai procurar justamente esses pontos. Isso acontece porque eu estou velha demais, isso acontece porque eu tive filho, isso acontece porque o mundo é injusto, ou porque eu nasci azul e azul não tem vez no mundo que é verde e amarelo, por exemplo. Então, ela vai procurar situações as quais, lógico que aqui tem gente que nessa hora pode estar pensando assim, ah, mas isso não é bem assim, que tem aquilo ali. Tem, é claro que tem. É claro que tem. Eu fui para o Japão, gente. O dia que eu cheguei no Japão, que eu fui morar no Japão com essa cara de japonês, eu cheguei lá e eu percebi, de fato, que é você ser analfabeto, é o que você não saber ler, não saber escrever e não saber falar. E simplesmente ser uma criatura estranha no lugar, que tinha criancinha que vinha com a mãe assim, e a criança não... Criança é, né? Criança é... É sincera. Era. E a criança olhava e falava assim, o que é isso, mãe? Aí a mãe puxava assim, te puxava rápido assim, falava assim, não olha para ele, não olha para ele, sai daí que isso aí é a criatura do espaço que apareceu aqui na nossa Terra. Eu cheguei a entrar... De outro planeta. Não, eu cheguei naquela época, eu cheguei a entrar em loja, onde o cara falou no microfone, o cara falou lá no rádio assim, para tomar cuidado, porque tinha um estrangeiro dentro da loja. Que é isso, gente? Você vê como os caras confiam. Porque porque os caras faziam coisas erradas, cultura, choque cultural, etc. e tudo mais. Né? Então, isso aqui que a gente está fazendo hoje é fantástico por isso. Por isso que eu peço para o pessoal, gente, mesmo para você que está olhando e acha que está só veio aqui para ver essa mulher bonita, né? Eu que também sou lindo, e tudo mais, e às vezes essa história para você se identifica porque você também é um guerreiro, porque você também é uma guerreira, porque você também, quantas batalhas você aí
né? Agora, quando você escuta falar isso, você vai lembrar lá atrás, nossa, quantas batalhas você também não venceu, quantas derrotas você teve, e você está aí de pé e lutando. Primeiro, a gente vai adorar escutar a sua história também, manda aqui para a gente, manda o contato, fala conosco, põe aí o que você tem para falar, contar um pouquinho da sua história. Se for possível, amanhã a gente manda, vou querer pegar um vídeo seu, nós vamos comentar, vamos colocar aqui também. E também partilha, mesmo não sendo aquela coisa que vai te ajudar nesse momento, porque você já é feroz, você já está forte, partilha, porque às vezes você vai ter no seu grupo aí um amigo, uma amiga, que de repente isso vai fazer diferença na vida dele, essa conversa, essa visão, essa inspiração vai ser legal, né? E você vai estar fazendo também o bem, nós vamos estar criando aqui uma corrente do bem que vai ser muito legal. E como a Antônia já falou no primeiro vídeo aí, se ela conseguir tocar, se nós conseguimos tocar e melhorar e ser de uma mais-valia para uma pessoa que for, isso já é fantástico. Imagina se a gente consegue fazer isso para muito mais pessoas, né? É verdade. Vamos distribuir, né, daquela mesma velocidade que a gente distribui, aquela que nós recebemos no WhatsApp, aquela pegadinha, aquela coisa que o cara está se estourando, aquele meme, aquela palhaçada, e a gente sai passando para todos os amigos que a gente consegue marcar, né, que infelizmente o WhatsApp só deixa marcar ali para 5, 6 pessoas, e eu tenho que fazer de novo o resto, e você vai mandando para aqueles grupos que vem um monte de coisa que não serve para muita coisa. Ajuda aí, né? É o mesmo, você vai gastar os mesmos 2 joules de energia que você gasta. Aliás, lá você gasta até mais do que você vai gastar para partilhar isso aqui, para subscrever, para comentar alguma coisa e participar de uma coisa interessante, uma coisa legal que a gente está criando. Nós, quando eu falo nós, somos nós mesmos, vocês também apoiando. O nosso sucesso aqui depende de vocês, e quando vocês participam, não vai ser mais o nosso, sabe? Vai ser o nosso. Quando eu falar nosso sucesso, é de todos vocês que estiverem envolvidos com esse canal. Concorda comigo, amor? Perfeitamente, é isso aí. É bom que a gente consiga encontrar pessoas que se identifiquem, quem sabe tem uma história parecida, e tem até vontade também de contar, de partilhar. Então, esse é o nosso objetivo. É isso aí. Vamos ficar por aqui? Ou você quer contar mais alguma coisa? Por hoje é só. Tá bom? Não, chega, por hoje é só. Então, pessoal, é isso daí. Muito obrigado pelo apoio de vocês, tá bom? Eu estava falando aqui para ela, já tá o canal aí, pelo tempo que tem, está muito legal, os números são muito bons, e isso aí eu queria aproveitar para agradecer. Nós já temos aí já estamos aí em 220 visualizações, estou vendo aqui agora 33 subscritores, eu vou acompanhando, também passando para vocês. Obrigado, tá? Isso é muito legal, e vamos para cima, vamos com essa meta. Um grande abraço, fiquem com Deus, e um beijo gigante para todos vocês. Beijo para vocês, pessoal, aquelas minhas amigas que eu sei que ainda existem por aí, muitas, lá pelo Tocantins. Conta para outra, fala, olha, você sabe quem eu vi? Foi a Toinha, ela está com um projeto legal, liga lá no YouTube e tal. Vão contando umas para as outras aí, que eu sei que ainda tem algumas que a gente se comunica, então vamos fazer isso aí pela Toinha, tá bom? Um beijo para todas as amigas da Toinha também, só para os amigos não. Beijo para todo mundo, amo vocês. Não vão perder não, hein? Vamos ganhar isso daí. Beijo. Tchau. Beijo, tchau. I wanna stay with you.